Boa noite, querido e amado telespectador. Eu sou o Juvan Leite, essa é a sua Constante TV e esse também é o seu programa Missões em Revista. E mais uma vez nós queremos te agradecer pela grande audiência que você tem nos dado e já alertar você. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, deixa o seu like e compartilhe também o nosso programa para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você. E mais uma vez eu tenho aqui comigo, ao meu lado, o meu amado irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos. Tudo bom contigo, querido? Boa noite, Ivan. Boa noite você que nos assiste. Muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência. E hoje nós continuaremos a falar daquilo que o Senhor tem feito através da vida de homens e mulheres nas regiões do nosso país, que são muito abençoadas e são, com certeza, orientadas pela mão do Senhor. E nessa noite nós iremos contar um pouco para você daquilo que o Senhor tem feito através de vidas que decidiram entregar suas vidas nas mãos do Senhor para que eles fossem instrumentos de Deus para a evangelização do nosso país. Amém. E hoje no nosso programa nós temos aqui o pastor-presidente da Igreja Batista em Dom Pedro, o nosso querido e amado irmão, o pastor João Saraiva. Pastor, nós queremos desejar o nosso cordial boa noite ao Senhor. Seja bem-vindo, nos fale um pouco aí sobre o Senhor, se apresente para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, é a primeira experiência que eu estou tendo de ser entrevistado. E este tema, missões, é um tema muito relevante para a minha vida particularmente. Eu sou uma primeira geração da minha família de convertido. Eu me converti aos 12 anos de idade, sou fruto do trabalho missionário. Então a igreja em Dom Pedro, quando foi plantada por missionários americanos, 2 famílias. E desde esta época, missões já entrou no meu coração. E eu hoje, com a idade que eu tenho, eu olho para trás e vejo que tudo é um processo. Então, naquele primeiro momento da minha conversão, aos 12 anos de idade, a semente foi plantada e aos 15 eu tomei a decisão, ainda sem entender muito o que estava acontecendo, de fazer o seminário na própria igreja local, em Dom Pedro, sob os cuidados dos missionários. E aos 20 anos eu fui ordenado e casei também, de 20 para 21, em 84. Então, ali começa a minha jornada já com as ferramentas que O senhor, no caso, já nasce num contexto de um lar cristão, pastor? Não, meus pais não eram cristãos bíblicos. Eu costumo, inclusive, me apresentar como alguém que nasceu num lar cristão cultural. Por quê? Porque a cultura cristã no Brasil, católica, traz na sua bagagem alguns termos e conceitos bíblicos, mas sem esclarecimento. Então, o evangelho, de fato, só foi chegar ao nosso lar através dos missionários americanos que pregaram o evangelho. Porque o cristianismo cultural, ele apenas apresenta o cristianismo numa perspectiva cultural e não bíblica. Já o evangelho, não. O evangelho esclarece, o evangelho dá luz. E somente quem tem contato com as escrituras é que pode, de fato, experimentar isto. E como é que foi, pastor, a recepção, então, deste verdadeiro evangelho, desse conhecimento que o senhor passou a ter, que os seus pais não tinham? Como é que foi essa recepção deles? A expectativa que eles tiveram era de que fosse algo passageiro. Tanto que o meu pai teve que assinar a permissão para eu estudar o seminário. Minha mãe depois comentou que ele disse que era fogo de palha. Na verdade, um adolescente, porque eu tinha 15 anos, geralmente se pensa que não sabe o que quer, mas as pessoas se enganam. As crianças, na verdade. Por isso, eu vejo a importância de se investir nas crianças, na pregação do Evangelho, porque é nesta faixa etária, que chamo de janela 4 por 14, que é o período em que mais pessoas
estão propensas a entender o Evangelho, porque ele é simples e, de fato, abraçando esta fé, se tornarem no futuro verdadeiros cristãos comprometidos com a grande comissão. Então, eu hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar com os vocacionados, eu deixo bem claro para eles que o chamado começa a partir do momento da nossa conversão. Exatamente. Então, não é o seminário, não é um culto de consagração de um pastor que vai dar início à nossa jornada ministerial. Na verdade, ela já começa por ocasião do nosso novo nascimento. Então, eu me tornei um pastor muito jovem, e é lógico, a igreja Dom Pedro, na época, era uma igreja ainda adolescente, os missionários haviam saído, e o pastor brasileiro que assumiu era um homem que, na época, deveria ter em torno de 57 anos. E ele estudou junto comigo. Nós éramos colegas de seminário. Então, é lógico que o missionário iria deixar um homem mais maduro para ser o pastor. Eu fiquei como auxiliar. E aqui eu faço uma observação. Ele ficou apenas 2 anos à frente da igreja. Por quê? Porque hoje eu vejo que faltou mentoria. Então não é só a formação acadêmica, é necessário a mentoria. E essa mentoria é contínua. Então os missionários foram embora e perdeu-se o contato, aquele relacionamento que havia enquanto estávamos sob os cuidados deles. Um discipulado contínuo, né? Exatamente. E aí ele assume a igreja era uma igreja jovem, não estava ainda preparada para ter um pastor, com a responsabilidade de sustentá-lo também. Então isso foi gerando um certo desgaste nesse período de 2 anos. Eu era o auxiliar e ele o titular. Eu não tinha sustento, eu já estava casado, então eu tinha que trabalhar para ter o meu sustento. E eu ainda nem tinha, na verdade, uma formação acadêmica em nível superior. Eu tinha o médio, a formação de professor, mas naquela época era muito raro alguém do sexo masculino trabalhar com crianças. Então eu poderia trabalhar com alfabetização de adultos. Eu cheguei até a fazer concurso para a SEDUC, e durante 1 ano e meio aproximadamente, eu trabalhei como professor da SEDUC, ensinando para adultos, alfabetizando adultos. Mas uma porta se abriu para mim no Batista das Américas. O pastor Paulo Hetcher foi um mentor para mim. Depois dos meus pastores, ele me ajudou muito na questão ministerial, porque eu pude ver a habilidade dele como administrador. E ele me inspirou. E, na verdade, a minha formação como professor, porque a minha profissão é professor, não foi nem a faculdade quem me deu. Ele moldou, né? Na verdade, foi o Batista das Américas, com a cosmovisão bíblica no ensino de temas que a sociedade coloca a Bíblia do lado de fora, né? A Bíblia, na verdade, é o fundamento para todas as ciências. Sim. E a faculdade não nos oferece isso. Então, quando eu entro na faculdade e recebo a formação de professor em língua portuguesa, eu já estava com uma bagagem que me deu condições de saber administrar as ciências humanas, principalmente. E aí, nesse período, o senhor já assume a igreja de Dom Pedro como presidente ou não? Como é que é essa jornada aí? Então, nesse período de 2 anos em que o pastor titular se desgastou por não saber conduzir aquele processo de a igreja ser cuidadosa, ser uma igreja mais participativa no cuidado com o pastor, ele entregou o pastorado. Ele continuou na igreja, mas ele entregou a titularidade do pastorado e eu tive que assumir. Eu tinha 23 anos. Ele, posteriormente,
foi começar uma outra igreja, uma congregação de Dom Pedro, que se tornou uma igreja bastante relevante também ali na Cidade Nova, a Igreja Batista Independente da Cidade Nova. E aí o que eu pude perceber? Ao assumir a igreja em Dom Pedro, agora como pastor titular, muito jovem, eu vejo, olhando para trás, o Espírito me conduzindo, porque eu não tinha experiência, eu não tinha mentoria também. Então eu tinha expectativas, eu queria ver a igreja crescer, correr risco, como uma pessoa que está atrás de levar a igreja a crescer, eu corri o risco de talvez beber de uma água que não fosse uma água limpa. Muitos pastores, nessa empolgação, acabam tomando caminhos que os afastam, de fato, do propósito de Deus para as suas vidas. Mas o Senhor me guardou. E no meu anseio de dar ênfase a missões, de dar ênfase ao discipulado, a uma pregação que fosse uma pregação que edificasse a igreja, o Senhor foi colocando pessoas nos caminhos da minha vida. E uma destas pessoas foi o pastor Carlos Alberto Moraes. Ele é o presidente da AME até hoje. Ele foi um dos fundadores da Associação Missionária Independente, que hoje é a Associação Missionária Internacional. E o contato que eu tive com ele foi através de um jornal que, em 84, no ano em que eu casei e fui ordenado, ele começou a produzir. Um jornal batista, um jornal fundamentalista, com o objetivo, com o propósito de aproximar os fundamentalistas bíblicos, regulares, independentes e outros grupos que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Um jornal que dava ênfase a missões. E através desse jornal, nós aqui no Norte começamos a ter conhecimento de batistas independentes e bíblicos em outras regiões do país. Final dos anos 80, era muito difícil, não havia essa tecnologia que temos hoje. Então havia muitos grupos batistas espalhados pelo Brasil que nós não conhecíamos. Ou era através de cartas ou era no boca a boca? Exatamente. E aí ele veio a Manaus através de um convite que foi feito pelos Hawkins. Não sei se já ouviram falar do pastor John Hawkins. Ele e os filhos e outros missionários, entre os quais os que plantaram a igreja em Dom Pedro, vieram para a nossa região através da World Baptist Fellowship, que é a Confraternidade Batista Mundial. E eles realizaram um congresso batista bíblico aqui na região e o pastor Carlos Moraes veio participar. E aí nós nos conhecemos. E foi uma atração que tivemos um pelo outro. E através deste contato, ele plantou no meu coração uma ideia maluca, eu coloco entre aspas, que foi de eu me tornar missionário em São Paulo, no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Havia, naquela ocasião, igrejas batistas independentes que eram fervorosas em missões, fruto do trabalho de um missionário chamado Jaime Rose. Ele veio da região da Carolina do Sul e plantou igrejas na região ali de Ribeirão Preto. E como havia cidades que ainda não tinham igrejas batistas, ele me desafiou para ir para uma chamada Sales Oliveira. E o senhor resolveu aceitar esse desafio? Então, foi difícil, porque eu tenho um perfil de não mudar. Eu sou muito sistemático. Resistente à mudança. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu abasteço o meu carro no mesmo posto de gasolina. Eu costumo ir nos mesmos lugares para fazer as minhas compras. Viajar eu gosto, mas eu sou muito resistente a mudar a minha rotina. E Deus usou aquele homem para mexer comigo. O que aconteceu foi que essa sementinha foi amadurecendo. E a igreja de Dom Pedro, na época, falava em missões. Eu falava em missões, mas eu costumo dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que eu conhecia de missões era o que
eu vi na vida dos missionários que plantaram a igreja em Dom Pedro, o que estava nas literaturas daquela época, e os poucos missionários que nós apoiávamos, que eram todos aqui da nossa região, que na verdade eram indígenas, que tinham estudado no Instituto Batista Bíblico do Amazonas e que estavam no interior do Amazonas fazendo um trabalho de alcançar os da sua própria etnia. Mas entender missões como eu entendo hoje em profundidade, eu não tinha essa experiência. E aí o que aconteceu? Em 91, nós fomos enviados, eu e minha família fomos enviados para Sales Oliveira. Você já tinha filhos nessa época já? Sim, nós estávamos recém-casados, a nossa filha estava com 5 anos, a primogênita, e o nosso filho, o João Neto, estava com 2 anos de idade. A igreja em Dom Pedro não estava preparada ainda. Para o sustento de alguém fora? Não, nós não tínhamos um sustento completo. E eu era o pastor da igreja. Eu estava, de certa forma, numa zona de conforto. Eu estava trabalhando, eu tinha um sustento como professor, eu tinha um sustento como pastor, a igreja estava crescendo. E a igreja também estava nessa zona de conforto, né, pastor? Exatamente. Irmãos, né? Então foi uma loucura nesse sentido. Tanto que havia pessoas a favor e pessoas contra. Com certeza a maioria contra, né? Exatamente. Principalmente os meus familiares, a minha mãe, né? Porque gostariam que eu continuasse num local em que era confortável para todo mundo. E aí, os filhos eram pequenos e a esposa, qual foi o impacto para ela nesse momento? Eu louvo ao Senhor, porque a minha esposa sempre foi uma mulher que me encorajou, né? E se ela não tivesse concordado, eu não teria tomado essa decisão. E não foi fácil, né? Eu levei um bom tempo ponderando, e um versículo que me ajudou a tomar a decisão, um texto, foi Jeremias 33:3, que diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz o Senhor. E aí em julho de 1991, nós somos enviados para Sales Oliveira, apenas com as malas e uma certeza de que Deus tinha uma grande obra a realizar através das nossas vidas. É confiar no Senhor, porque o Deus que chama é o Deus que sustenta, que provê, e com certeza, pelo que o irmão está relatando aí, o Senhor operou milagres nessa transição Manaus-São Paulo. Conte-nos como foi a chegada e o momento que Deus usou outros irmãos, com certeza, para abençoar a vida, E vamos a vida da aproveitar, família. hein, Carlos? E vamos aproveitar que nós vamos precisar fazer o pequeno intervalo, pastor. E essa pergunta do Carlos, o senhor vai responder no próximo bloco. Queridos, aproveita aí que nós vamos para o intervalo, compartilha o nosso canal, ainda não está inscrito, então se inscreve e também ativa aí o sininho, dá o seu like e também queremos te alertar, nós temos hoje a playlist do nosso programa. Vai lá, faz uma busca, uma visita e assiste os programas que você ainda não assistiu. Constante TV é uma bênção para mim e é uma bênção para você. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista e o nosso irmão Carlos tinha feito uma pergunta já entrando no intervalo. Então, Carlos, por gentileza, refaça a sua pergunta. Vamos refazer a pergunta aqui para o pastor João. Pastor João, essa transição Manaus-São Paulo, de que forma que ela aconteceu? Foi algo fácil ou teve suas dificuldades, como nós temos visto em muitas situações de muitos missionários que têm um chamado, mas o chamado não é algo simples que acontece no estalar de dedo, né? Então essa transição Manaus-São Paulo trouxe alguma dificuldade ou não? Ou o senhor foi já com tudo acertado, tudo certinho, sem nenhuma dificuldade? É importante destacar que houve um período de preparação, né? Eu fui desafiado pelo pastor Carlos Moraes, nós fazíamos contato frequentemente e eu fui por 2 vezes na região. Eu conheci a região de Ribeirão Preto, eu preguei algumas vezes lá nas igrejas da região, então eu fui sendo preparado. Não foi uma coisa feita a toque de caixa. E a igreja foi preparada, a igreja em Dom Pedro, para isso também. Houve aquela relutância a princípio, mas o Senhor foi conduzindo todo o processo. E no meu lugar veio pastorear o pastor Timóteo Bachmann, filho de uma família de missionários
americanos, Alan Louis Bachman e Barbara Bachman, que trabalhavam na época, inclusive, na livraria Lar Cristão. Não sei se vocês Sim. já ouviram falar desta livraria. Ele era um dos que coordenava a livraria. E ele fez o Palavra da Vida e veio, ele era membro da igreja de Dom Pedro, e ele veio para assumir como pastor. E a nossa ideia era que nós ficássemos fazendo revezamento, porque a ideia era criar uma cultura de uma igreja missionária. Como Atos, capítulo 13, encontramos a igreja em Antioquia enviando Paulo e Barnabé, treinando pessoas para que isso continuasse. Então, eu saio com a família para Sales Oliveira, passo por Cuiabá, encontro irmãos daquela região, fui de ônibus com eles para um congresso fundamentalista em Franca, que fica a cerca de 100 quilômetros de Sales Oliveira. Então, a nossa entrada na região de Ribeirão Preto foi dentro de um ambiente de comunhão bíblica, com outras igrejas, com outros irmãos, e depois disso, então, nós chegamos em Sales Oliveira. Um projeto já montado, né, pastor? Exatamente, um projeto montado. Chegando em Sales, não tínhamos uma casa ainda, tivemos que alugar, mas alugamos rapidamente, uma casa, graças a Deus, e em questão de dias, nós tínhamos toda uma casa mobiliada, por incrível que pareça, porque as igrejas da região cooperaram com isso. Eu fui aprendendo, né? E ao visitar igrejas no estado de São Paulo para levantar sustento, eu fui observando, eu fui aprendendo. Isso com toda certeza passava pela sua cabeça. Deus está no comando. No controle, né? exatamente. E ensinando, né, pastor? Ele ensinando para o futuro, né? O que eu aprendi? Eu aprendi que existem igrejas que têm visão e igrejas que não têm visão. Eu senti na pele o que o missionário sente. Eu fui para uma igreja lá na capital, em que eu fiquei hospedado na casa de um diácono. E ele não estava muito bem com o pastor. E eu acredito que ele descarregou o ressentimento dele em mim. A primeira pergunta que ele fez foi: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor veio do Amazonas? Porque a ideia que as pessoas têm, naquela época, mais ainda, é de que aqui só tinha índio, né? Que aqui as pessoas não tinham cultura, né? E ele não conseguia imaginar como um homem como eu estava saindo daqui para lá, né? Porque o pensamento era o contrário, né? Enviar missionários para cá. E ele foi um pouco grosseiro comigo na forma de falar. Eu estava hospedado na casa dele e naquele momento eu fiquei desanimado. E ao assumir o púlpito da igreja onde ele era membro, para apresentar o projeto, eu me senti triste, porque eu vi o tratamento negativo com o missionário. Missionários não são mendigos, não são pedintes, são homens, são mulheres que assumiram um compromisso com a grande comissão do Senhor Jesus de ir e pregar o evangelho a toda criatura e representando igrejas locais que têm essa visão também de cumprir este mandamento. Então, participar de um projeto missionário é um privilégio muito grande, mas infelizmente havia e hoje há também pessoas que olham os missionários como pessoas que estão só pedindo e de fato não olham para o que está por trás daquela pessoa, que é um projeto. E que não são merecedores de um tratamento cordial, né, pastor? De um tratamento onde há a possibilidade do missionário ter um conforto para a sua família. Exatamente. Também. Né? Mas eu também fui em igrejas que me trataram de forma diferente, a minha família. Eu fui para uma igreja na região lá de Santo Amaro, uma igreja de aproximadamente umas 100 pessoas como membros, e eles estavam aprendendo também a receber missionários. E o pastor, então, antes da nossa chegada, anunciou que iria chegar uma família do Amazonas para divulgar o projeto. E aí ele perguntou: quem gostaria de receber esta família em sua casa para hospedar? E ficaram todos quietos.
Até que uma irmã levantou e disse: nós queremos. Só que o detalhe é que esta família era uma família muito humilde. O marido dela, que tinha ficado viúvo, ele ficou viúvo com 5 filhos. E o menor, o caçula, bebê ainda, porque a esposa faleceu, inclusive, do parto. E essa mulher solteira casou com ele, ela era enfermeira, e ela casou com ele e assumiu a missão de ser mãe dessas crianças. Então, ela não trabalhava, ela ficava em casa. E ele era pintor de paredes, trabalhava num laboratório lá na capital. Era uma família humilde, uma família simples. Quando nós chegamos na casa deles para ficarmos hospedados, eu percebi o lugar simples. Havia como cômodos 2 quartos, o quarto deles, que eles cederam para nós. O quarto das crianças, onde eles ficaram dormindo, banheiro, uma cozinha e a sala. Pastor, é de se pensar assim, eles não têm nem para eles como vão ter para nós, né? Mas foi um lugar onde nós fomos pastor? tratados como príncipes. A cama toda arrumadinha, no criado mudo tinha até caixa de chocolates. A comida deliciosa. Nós acordávamos com eles fazendo devocional na sala, cantando hinos do cantor cristão. E uma família super disciplinada. Cada um tinha a sua missão, suas tarefas. Ela era uma mulher, assim, virtuosa. Naquele tempo não tinha celular, eu tinha que ligar para meus familiares aqui em Manaus e tinha que ir até um orelhão, naquele tempo, lembra do orelhão? Uhum. Pois ela designava o mais velho para ir comigo, Acompanhar o senhor, né? para acompanhar, para não nos deixar Se perder, né? sem estarmos cuidados realmente, né? E aí ela falou uma coisa que marcou. Ela disse: pastor, na próxima vez que vocês vierem a São Paulo a visitar a nossa igreja, nós vamos ter uma suíte para vocês. E 1 ano depois, havia um outro quarto com suíte. E isso impactou a igreja local deles lá, porque eles viram Deus abençoando aquela família. E eu aprendi como tratar um missionário. Até chá, depois das refeições, ela providenciava para a gente. Uma casa simples, um lugar humilde, mas um tratamento assim esplendoroso. Pastor, Corações generosos, né, Júlio? Esse é um dos motivos de orações generosas. Esse é um dos motivos de a igreja em Dom Pedro ter um local para receber missionários? Exatamente. É porque eu lembro que eu fui uma época lá e vi lá que né? tem um O local, senhor né? foi um seminário nesses dias, Foi. né, pastor? Então, para ir direto logo a esse ponto que você destacou, hoje, quando eu olho para trás, ser um missionário da igreja em Dom Pedro, no interior de São Paulo, durante 7 anos, que foi o período que eu estive lá e plantei uma igreja, para mim foi a minha pós-graduação. Eu retorno em 98, depois do projeto concluído. A princípio, eu vim para revitalizar a igreja em Dom Pedro apenas. Voltei como missionário ainda. Mas depois de 1 ano, aliás, 2 anos mais precisamente, eu tive que decidir, ou continuava como missionário ou assumia o pastorado da igreja. E aí eu assumi o pastorado da igreja. Mas eu voltei para Manaus com um projeto. Eu voltei para revitalizar a igreja em Dom Pedro. E o projeto, eu intitulei Projeto Antioquia. Porque o meu sonho, quando eu retornei, era tornar a igreja em Dom Pedro como a igreja de Antioquia. Uma igreja missionária, uma igreja que estivesse enviando missionários e fosse um celeiro também de missionários. E como foi que a igreja de Dom Pedro abraçou esse seu sonho? Quando o senhor levou a eles esse projeto, essa proposta de ser uma igreja de Antioquia? Hoje eu vejo que na época eles não estavam entendendo. Como na verdade é normal, num primeiro momento, quando a gente está passando por um processo, você não está entendendo. Como eu mesmo, quando saí de Dom Pedro, não imaginava que era isso que Deus estava planejando para mim. Hoje, olhando para trás, eu vejo isso. Então, quando eu volto para Dom Pedro,
com o propósito de revitalizar, eu dei ênfase em discipulado. Eu comecei a trabalhar com grupos pequenos, treinando, passando a visão de uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, missionária. Quem me ajudou muito a desenvolver essa visão foi o David Cornfield, com o material que ele desenvolveu através da CEPAL de discipulado. A intenção dele era mentorear, pastorear pastores. Eu nunca tive o privilégio de estar diante dele ou de participar de um seminário presidido por ele, mas eu li os livros que ele escreveu sobre discipulado, com ênfase ali em Atos 2, 42 a 47, onde ele extraiu as disciplinas espirituais da palavra, da oração, da comunhão, do evangelismo e da vida simples. Então, nos primeiros anos, eu procurei focar isso. Eu preparei uma geração. Então, eu investi... Plantou o projeto para que o projeto florescesse mais tarde. Isso, eu preparei uma geração de crentes para que, em meados dos anos 2000, nós pudéssemos começar a colher o que hoje nós estamos experimentando. Hoje, então, a igreja Dom Pedro é uma igreja missionária, né? Vocês adotam vários missionários. Como é que é o projeto lá, pastor? Como é que se desenvolve esse projeto? Nós temos um conselho de missões. Esse conselho de missões tem como a responsabilidade incentivar e fazer a manutenção da visão missionária, porque o mais difícil não é alcançar a visão, mas é manter. Permanecer, né? Permanecer, porque a tendência com o tempo, se nós não fizermos essa manutenção, é perdermos o ritmo e voltarmos a práticas que anteriormente estávamos praticando, que levam a uma acomodação, a ficar na zona de conforto. Então, esse conselho existe na igreja em Dom Pedro. Ele tem comitês, comitê que cuida dos missionários, comitê de oração, comitê de finanças, comitê de alvos e estratégias e comitê de cuidado do missionário, no sentido de estarmos dando suporte e assistência, porque muitos missionários no campo ficam se sentindo abandonados. Pastor João, hoje, se o pastor João Saraiva decidisse, hoje eu vou deixar a Igreja Batista Dom Pedro e procurar outro ministério, a igreja está preparada para dar continuidade a tudo isso que está acontecendo por lá? Está. Eu estou com uma estratégia quanto a isso. Um dos nossos pastores está lá em Salles Oliveira agora. Ele vai ficar 2 anos, está com a família, a igreja que eu plantei lá. E a ideia é, depois desses 2 anos, já que ele está lá sem a minha presença, né? Sem a sua mentoria? Sem a minha mentoria, ele estará lá tendo uma experiência sozinho como pastor. E ao voltar, em 2025, a estratégia é que ele comece a ir assumindo gradativamente outras atribuições que hoje estão ainda sob os meus cuidados. Então o senhor está passando o cajado gradativamente. Gradativamente. Um livro que me ajudou a entender isso é O Bastão da Liderança. Você encontra esse livro na editora Esperança. Se colocar lá no Google, Bastão da Liderança, vai encontrar. Um livro muito, muito rico, que passa para nós a visão de mentoria, que é importantíssima no desenvolvimento de uma igreja missionária. E essa ideia, essa atribuição que o irmão tem hoje, a gente pode observar que é ideias extraídas da Bíblia em relação aos apóstolos, principalmente Paulo. Foi um grande plantador de igrejas, organizou, preparou alguém e deixou. Então, essa intenção, essa ideia, esse projeto é o que realmente deve existir em todas as igrejas, porque nós somos passageiros, né? Mas a obra, o reino vai continuar aqui. E tem que ter alguém preparado para dar continuidade ao projeto. E assim, até Jesus voltar, né? Sim. Essa é a nossa missão, né, pastor? Exatamente. Hoje a igreja de Dom Pedro está com quantos membros, pastor? Temos 250 membros aproximadamente.
temos 3 congregações. Com as congregações nós vamos chegar a 350 mais ou menos. Os desafios continuam aí, pro. Continuam. Até Jesus voltar, João, né, pastor? Até Jesus voltar, né? Irá continuar, porque a palavra diz que nós devemos continuar pregando ao Senhor para que todos conheçam ao Senhor. Aí sim estará abreviado os dias e o Senhor voltará, né? Quando todos conhecerem ao Senhor Jesus. E desse projeto de adoção missionária, quantos missionários vocês têm hoje adotado? Atualmente temos 48 projetos. Nós adotamos projetos. Projetos, né? Não é um missionário Não. individual, né? Projetos, né? Então, só no Brasil ou mundialmente? Nós temos, fora do Brasil, 2 famílias no Chile que foram enviados pela Igreja em Dom Pedro. E fazemos parcerias com outras igrejas. Então, parceiros, temos em Moçambique 2 famílias e temos uma outra em Portugal também, enviado pela Igreja em Dom Pedro. Chile é o pastor Voltaire, uma dessas famílias, né? Está lá em Machalí, né? Isso, Machalí, e o pastor Jomar em Rancagua. Que bom. Então, quer dizer assim, o fruto de Dom Pedro já está se expandindo, né? E estamos com uma família também nas Filipinas, apoiando, e uma missionária solteira que está na Ásia, e uma outra família também que é parceira em Portugal. Então, Amém. Temos uma enviada e uma que é parceira. Vamos precisar, pastor, fazer mais um pequeno intervalo e queremos pedir a você, não esquece de compartilhar esse programa. Não receba só a bênção para você, compartilhe dessa bênção. Que maravilha ficar sabendo de todo esse projeto do pastor João Saraiva junto com os seus membros da Igreja Batista em Dom Pedro. Constante TV, uma bênção para mim e uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista e a entrevista está excepcional, não é isso, Carlos Araújo? Muito, muito boa, e as experiências que o pastor João Saraiva traz para nós nessa noite, Ivana, são motivadoras. Nós, como crentes, servos do Senhor, nós temos que ter essa ideia mesmo de trabalhar para que o reino cresça, pessoas sejam alcançadas, porque estão indo, né, a passos largos para a perdição. Então, pastor João, nós, observando o trabalho que a Igreja Batista de Dom Pedro, né, com a sua administração, tem desenvolvido, tem algum outro projeto que o senhor poderia contar para nós que é desenvolvido pela Igreja em Dom Pedro, que poderíamos repassar para quem está nos assistindo nessa noite, para a gente conhecer um pouco mais? Atualmente, nós temos na própria igreja os ministérios. Pastor Paulo Arruda, que vocês já conhecem, Sim. Ele desenvolve o Ministério Misericórdia, que é um projeto para alcançar moradores de rua, e o ITV, que é um projeto para alcançar crianças, investir naquelas áreas onde o Estado acaba sendo negligente no apoio à educação, à formação. Então, nós temos sido desafiados a olhar com um outro olhar o aspecto social, né? Porque durante muitos anos a nossa tendência era apenas plantar igrejas e não dar assistência social. Então não é que nós estamos pregando o evangelho social, mas que a gente precisa investir naquilo que pode dar uma situação melhor de vida, principalmente para as crianças que estão sendo negligenciadas pelo nosso sistema de ensino e pelo governo, né? Agora, quanto à nossa visão missionária, a maneira que nós trabalhamos para manter, para fazer com que essa visão seja consolidada, foi, além da criação do Conselho de Missões, levar a igreja a pensar em missões continuamente. Por isso, nós temos em todos os nossos cultos o momento missionário. São 10 minutos em que geralmente temos um missionário testemunhando, passando pela igreja. Quando não há missionários, que é bem raro, alguém que é do conselho, algum membro do conselho, traz uma carta ou hoje é possível, um vídeo
de um missionário, às vezes até ao vivo mesmo, ele falando com a igreja. Além disso, nós temos jornadas de oração uma vez por mês. É sempre o primeiro sábado do mês, das 6 da manhã de sábado até as 23 horas do domingo. Nós desafiamos os membros a estarem separando 1 hora para orar pela igreja e orar pelos missionários. E também nós temos 3 conferências de missões. Nós temos em março missões mundiais, em julho missões regionais, quando renovamos o nosso programa de promessa de fé, e em setembro missões nacionais. Esse programa de promessa de fé é quando os irmãos da igreja se disponibilizam a ajudar financeiramente os projetos? Exatamente, porque as ofertas que nós enviamos para o nosso programa de missões, elas vêm da promessa de fé. Então nós temos os dízimos e as ofertas e promessa de fé. Hoje nós temos cerca de 23 mil reais mensais só para esse programa. Então toda essa receita que entra no caixa da igreja de promessa de fé é exclusivamente para missões. Com isso, nós temos condições de sustentar esses 48 projetos missionários. E esses relatórios, né, pastor, recebidos, como o senhor falou, além de um missionário que passa muitas das vezes, como o senhor disse que é uma coisa que praticamente não falta, né, é um fator motivacional, né, para que a igreja possa estar ali vendo o que realmente o irmão passa no campo missionário, né? Então, esse é muito bom, né, Carlos? É mostrar o que está acontecendo lá na ponta para que os irmãos aqui, que são os mantenedores, eles tenham a sua visão ampliada e continuem mantendo esses missionários lá. Então, essa relação de troca de informações era muito importante para que os irmãos estejam antenados, observando o que está acontecendo lá no campo missionário. O que eu considero assim mais importante nesse processo de levar a igreja a ser uma igreja missionária não é a questão do sustento material do missionário, mas de se criar uma cultura de dependência no Senhor, entende? E fazendo com que os mais jovens, as crianças e os jovens olhem para o missionário como um herói e aspirem aquilo ali, desejem aquilo ali, porque eles veem a igreja tratando bem os missionários, veem a igreja reconhecendo o valor que os missionários têm. E o resultado disso é que nós temos tido jovens aceitando o desafio de serem jovens vocacionados. Né? E é a melhor fase da vida, porque ainda está solteiro, exatamente, né? Tem um tempo mais disponível para aprender, né? Estudar, ir ao seminário, se preparar para que a jornada missionária ela seja mais facilitada, porque começou cedo, fez todo o processo sem nenhuma dificuldade. A promessa de fé que nós trabalhamos em Dom Pedro, eu aprendi lá na região de Ribeirão Preto. Como é que foi isso aí, pastor? Eles fazem isso lá. Na conferência de missões que eles têm, eles desafiam anualmente os membros a investirem em missões. Então, faz-se a conferência, faz-se o desafio missionário, e aí os membros, pela fé, assumem um compromisso. Esse compromisso é mensal, né? É mensal. Eles assumem o compromisso de contribuir com um valor. Eu lembro que quando eu comecei a contribuir, eu contribuía com R$100. E aí, gradativamente ou anualmente, nós vamos aumentando, porque todo ano tem reajuste, são 26 anos que a Igreja Dom Pedro está com este programa. Nós começamos com um alvo de R$500 na época, e hoje nós estamos com R$23 mil. Pastor, hoje o senhor é vice-presidente da AME. Para os nossos telespectadores, o que significa a AME? AME é a Associação Missionária Internacional. Ela foi fundada em 1990 por vários pastores batistas fundamentalistas, bíblicos, regulares e independentes. A fundação dela se deu lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Depois a sede foi transferida para Orlândia, Ribeirão Preto, e hoje ela está em Batatais.
Hoje, com a tecnologia, o endereço é virtual. E eu fui um dos primeiros missionários da AME. Ela foi fundada em 90, em 91 eu fui enviado e houve outros missionários na época, junto comigo, que iniciamos a AME. Ela começou com cerca de 5 missionários, 5 famílias, e hoje ela tem cerca de 30 famílias que estão espalhadas no Brasil e até no mundo também. Qualquer missionário pode se associar à AME? Sim, ele tem que ser apresentado pela sua igreja local, recomendado pela sua igreja local, apresentando um projeto e depois de uma entrevista com os diretores da missão, o projeto é apreciado e homologado. Então isso aí já é uma bênção, né? Para aquele missionário que às vezes precisa de um caminho, né? Sabe que hoje do início, né? Como iniciar. Sabe que hoje tem a AME, né? E aí, no caso, tem algum site, pastor, algum WhatsApp que o vocacionado assim que esteja interessado possa entrar em contato? É www.missão.ame. Pode acessar e conhecer um pouco do trabalho, do projeto. Os missionários também que a AME tem. Pastor, e quais são assim, os desafios que o senhor tem aí nós já estamos praticamente no final, né? Passa rápido. Do ano de 2024 também, né? E assim, quais são os seus planos para o ano de 2025? Sabemos que a gente não sabe qual é o dia que o senhor vai nos chamar, né? Para estarmos na sua presença. Mas assim, quais são os planos do senhor e da igreja de Dom Pedro para o campo missionário mesmo? Nós temos um planejamento estratégico que começou a ser formatado, vamos dizer assim, em 2017, baseado na nossa missão, que é glorificar a Deus através da pregação do Evangelho. Nós queremos ser uma igreja bíblica, acolhedora, missionária, discipuladora, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. Então, todos os nossos ministérios dentro da igreja, estamos procurando trabalhar de maneira que eles converjam para isso. Não é fácil, senão fica só no papel. Então, nós temos trabalhado de uma maneira assim árdua para que a igreja se torne essa igreja missionária, essa igreja acolhedora, essa igreja discipuladora. Então, até 2025, a nossa expectativa é de que esta visão venha a ser consolidada. Nós estamos caminhando para isso. Depois disso, nós queremos manter essa visão, que como eu falei ainda há pouco, o difícil não é chegar ali, Manter, né? mas é manter. E nós estamos vivendo uma época de apostasia. Há um esfriamento no mundo todo. Principalmente depois desse período pós-pandemia, né, pastor? Exatamente. Então, o meu desejo, junto com a liderança, com os diáconos, estamos caminhando para isso, é nos preparar. Assim como nós precisamos tomar a vacina do Covid, nós vamos precisar nos vacinar contra esta apostasia. E como podemos fazer isso? Eu creio que é investindo em mentoria, investindo em discipulado, é levar as pessoas, os membros de nossas igrejas a entender que relacionamentos é a chave para o desenvolvimento de uma vida cristã. Procurando, de fato, fazer aquilo que o autor de Hebreus nos diz a fazer, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, antes fazendo admoestações e nos estimulando ao amor e às boas obras. Né? A brasa fora do braseiro, tendência a esfriar rapidamente, né, pastor? Então, em 2025, eu pretendo levar a igreja a pensar mais sobre a importância de nós estarmos investindo na vida das nossas famílias, valorizando a família, priorizando a família, se envolvendo no serviço cristão, buscando o ensino bíblico, nos alimentando com a palavra, praticando as disciplinas espirituais, priorizando pessoas e não coisas. As atividades são importantes, os programas são importantes,
Mas mais importante que os programas são as pessoas. A gente vive uma época de materialismo puro. E isso entra dentro da igreja. Sim. As pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas. E o convite de Jesus deve ser feito através da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então precisamos ter um ambiente em que as pessoas possam encontrar Descanso, esse conforto, esse descanso. E hoje essa instituição família tem sido super atacada, né, pastor? Exatamente. Então é justamente isso que temos que pensar, né? Na verdade, repensar e cairmos em campo, né? Ensinar Isso. nossos filhos para que, quando ele chegue à fase de adulto, a gente tenha a compreensão de que a família é importante, as pessoas são importantes mais do que as coisas, e não o contrário, como a sociedade prega para nós, né? Exatamente. Se você não tiver algo a oferecer, você é esquecido. E aí a importância das pessoas são deixadas de lado em troca do materialismo, né? Exatamente. Pastor, para a pessoa que está nos assistindo, o telespectador que está ligado na Constante TV, Igreja Batista Dom Pedro, ela fica localizada em que parte do bairro Dom Pedro? Na Avenida Pedro Teixeira, 75, fica entre o Hospital Tropical e o Estoque Casa. Depois tem o DB. Então fica quase em frente à Vila Olímpica. Quase em frente à Vila Olímpica, né? E dias de culto, os horários? Nós temos cultos no domingo pela manhã às 8h45 até 9h30. Temos escola dominical depois disso, vai até às 11h15, onde nós trabalhamos com módulos, dando ênfase exatamente a disciplinas que vão nos ajudar a consolidar a nossa visão. Por isso nós trabalhamos com módulos, é uma média de 1h30 de atividades, mas usando o que nós chamamos de método andragógico, processos sábios, torna a aula bem dinâmica. E à noite às 18h. Na quarta-feira temos o culto de edificação e oração, e ao longo da semana temos pequenos grupos. De segunda a sábado, há vários grupos que se reúnem conforme, Nas casas, né? conforme a necessidade. Mateus, manda a câmera para mim, por gentileza. Então, para você que está cansado, que está sobrecarregado, o pastor deixou o dia e o horário dos cultos. O Senhor te convida Ele quer dividir esse fardo que está pesado em você. Então, a Igreja Dom Pedro, uma igreja que realmente prega a palavra genuína do Senhor. Então, pastor, nós estamos chegando no final do nosso programa, não é isso, Carlos? E nós queremos, pastor, que o senhor deixe aí, que o senhor faça as suas considerações finais e que o senhor possa deixar uma palavra de incentivo para os jovens, para as pessoas que muitas das vezes estão acomodadas no banco da igreja, né? Que o senhor possa fazer aí essas considerações finais e esses convites para os irmãos. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade. É um tempo de mútua edificação que nós Amém, estamos tendo pastor. aqui, né? E encorajar a todos a não desistirem dos seus sonhos. Deus tem prazer em nos abençoar. E para isso nós precisamos ter primeiramente um objetivo definido. Precisamos nos submeter à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, através de um relacionamento saudável. Porque vida cristã é isso, é relacionamento, primeiro com Deus e depois com o próximo. Então, estabeleça metas e procure ter uma vida disciplinada. Um livro que me ajudou muito na minha jornada, eu costumo dizer que a mente da gente é como um imã, aquilo que você põe na sua mente, você vai atrair, vai se materializar. E ao ter como sonho, como desejo, levar a Igreja de Dom Pedro a ser uma igreja missionária, um livro chegou às minhas mãos, do pastor Edson Queiroz, que foi pastor da primeira igreja lá de Santo André. Igreja Local e Missões. Neste livro, ele dizia que o pastor é a chave para uma igreja missionária. E isso entrou no meu coração, né? E me ajudou muito. Depois disso, o livro foi abrindo a minha mente a desenvolver, através da minha própria personalidade e da igreja local onde eu estava, porque igrejas locais são como pessoas, a desenvolver uma personalidade
que nos levou a alcançar a grata satisfação de estarmos sendo cooperadores de projetos espalhados em vários lugares do mundo. Amém. Pastor, o programa Missões e Revista e a Constante TV é que fica grato, né, Carlos, Sim. de tê-lo aqui nesta noite, falando um pouco da sua vida e de missões. E aí a gente vai verificar, então, no final desse programa, que aquela palavra do seu pai, dizendo que era simplesmente um fogo de palha, na verdade, né, Carlos? Algo passageiro, na verdade, era o fogo do Espírito Santo que até hoje queima ardentemente no seu coração pela obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, que Ele possa abrir todas as portas necessárias para que o seu ministério possa ser super abençoado, né, Carlos? Exatamente, que Deus continue derramando a graça dele sobre a vida do Senhor, dos membros, né? membros da sua igreja, para que essa visão missionária ela continue sendo expandida no dia a dia. Amém. Constante TV é uma bênção para mim, uma bênção para você. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Amém.